Olá, Nutri de Excelência! Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo da semana para trazer para vocês a importância da atuação do nutricionista no tratamento dos pacientes com síndrome metabólica. Então, de que forma a gente pode traçar as nossas estratégias? E eu chamo a atenção para um detalhe: não apenas no tratamento, mas principalmente na prevenção, quando você detecta na primeira consulta que nessa anamnese já existem indícios, possibilidades, riscos para que esse paciente venha a desenvolver a síndrome metabólica. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já vai curtindo o vídeo, compartilha com os colegas, deixa sua dúvida, seu comentário aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo, e já se inscreve no canal, claro, para que toda semana você receba os vídeos com conteúdos em nutrição clínica e também não deixa de participar, se cadastrar na sala de aula daqui da Escola do Nutricionista, porque são 2 aulas semanais, muito conteúdo importante para todos os nutricionistas e estudantes de nutrição que se interessam pela área clínica. Na sala de aula, você se cadastrando, você receberá semanalmente o aviso a respeito do tema da aula e também o link de acesso à sala, para que você entre ao vivo e participe comigo, tire suas dúvidas, faça suas perguntas, deixe seus comentários. Então, é excelente oportunidade de você voltar à sala de aula, aqui pela Escola do Nutricionista, todas as terças e quintas, sempre às 19h30. Então, vamos lá, né? Com relação à síndrome metabólica, é um assunto que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de tratar os meus pacientes, de orientá-los, considerando que é um complexo, né, de alterações clínicas, metabólicas, que sempre, gente, a gente tem condições plenamente de identificar os primeiros indícios dela. Isso eu digo quando a gente identifica, por exemplo, um paciente que tem erros alimentares, que é sedentário, que não tem um estilo de vida tão saudável e que já começa a apresentar alterações do perfil lipídico, por exemplo. Infelizmente, muitos profissionais ignoram essa leve alteração e acreditam que simplesmente fazendo a intervenção nutricional pontual e aquilo sendo corrigido, todos os problemas estão resolvidos. Mas a gente sabe que isso na prática não funciona muito bem, porque é muito fácil o paciente mudar os hábitos novamente e voltar a ter essas alterações de perfil lipídico. E ele vai ficar sempre nessa condição de melhora e piora, e nesse processo começam a haver outras alterações metabólicas que, juntamente com esses erros alimentares e o estilo de vida ruim, podem ir gerando processos secundários a essa alteração do perfil lipídico, como, por exemplo, a alteração, o acúmulo de gordura na região abdominal, que é algo hoje muito comum, infelizmente, e de forma cada vez mais cedo, né, em crianças, adolescentes, em ambos os sexos. E as pessoas, na sua grande maioria, acreditam que esse acúmulo de gordura na região abdominal é apenas um incômodo estético, que aquilo, metabolicamente, na sua saúde, não vai gerar nenhum problema futuro, né? Mas aí nessa situação, a gente já tem a alteração do perfil lipídico associada a essa obesidade central. Temos 2 problemas. E o que é que acontece? Como metabolicamente, né, tudo está interligado, eu sempre digo que nós somos como uma teia, onde todos os pontos, todas as alterações, sinais e sintomas, exames bioquímicos, quadro patológico, estilo de vida, está tudo interligado, todos os pontos se ligam. É muito fácil, quando o paciente já tem essas 2 alterações aparentemente muito simples, que ele venha com muito pouco tempo adquirir uma terceira alteração e daí uma quarta e assim sucessivamente. E daí a gente tem o quadro completo, complexo, chamado síndrome metabólica, que são conjuntos de alterações metabólicas que acometem o indivíduo e elas sempre estão relacionadas entre si, porque à medida que uma vai surgindo, uma segunda pode surgir, assim sucessivamente, gerando toda essa alteração metabólica complexa e um tanto quanto difícil de ser tratada, porque, na verdade, muito vai depender da mudança comportamental. A gente sabe que existem medicações que são prescritas pelos médicos, endocrinologistas e cardiologistas que terão o objetivo de atuar pontualmente na alteração da pressão, na alteração do perfil lipídico, do perfil glicêmico e etc. Porém, entretanto, o que vai de fato gerar um resultado
mais eficiente e de longo prazo é a mudança comportamental. Então, essa pessoa precisa ter uma consciência da necessidade de mudar os hábitos alimentares, de estilo de vida, abandonar a bebida alcoólica, o tabagismo, para que ele consiga modificar a sua condição metabólica e gradativamente essas alterações que surgiram inicialmente, elas possam ir sendo resolvidas, cada uma por sua vez. E é muito interessante a gente observar que, da mesma maneira que uma primeira alteração vai gerando uma segunda, uma terceira e assim sucessivamente. Caso esse paciente não tenha nenhuma intervenção que modifique essa condição clínica dele, da mesma forma, quando existe a intervenção correta, quando o profissional nutricionista direciona a sua conduta no sentido de tratar a condição inflamatória de baixo grau, que ele já apresenta, de controlar o perfil lipídico, glicêmico, controlar a pressão, tudo isso através da mudança comportamental, da mesma forma, essas alterações vão reduzindo, diminuindo, né? Desaparecendo muitas vezes, elas vão sendo controladas de uma forma mais permanente, e daí, muitas vezes, a depender do caso clínico, da história genética desse paciente, e da própria condição clínica dele, né? Que isso é muito individual, a gente não tem como generalizar estratégias esperando que todos os pacientes tenham sempre os mesmos resultados. Então, muitas vezes, uma conduta que foi super eficiente para um paciente não é para o outro e assim sucessivamente. Então, a depender de toda essa condição individual, o paciente pode ter uma resposta muito rápida e uma resposta mantida, que vai, na verdade, depender da adesão que ele tem a todas essas mudanças que foram propostas. Esse é o ponto mais importante. E eu sempre chamo a atenção dos meus mentorados, nas orientações aí de acompanhamento dos pacientes deles, que é muito importante a nossa presença no sentido do apoio, da orientação, do esclarecimento das informações. Por isso que é muito importante o nutricionista entender de fato tudo que ele indica, tudo que ele prescreve, todo o direcionamento alimentar que ele dá ao paciente, as correções, os ajustes, as substituições alimentares. É muito importante que o paciente entenda o porquê daquilo. Porque na medida que ele entende o porquê ele está deixando de consumir aquele alimento que ele gosta tanto e está substituindo por um outro que ele não gosta tanto, né? Mas que o nutricionista orienta ele a fazer essa troca, ele precisa entender o porquê. De que maneira aquele alimento vai ser benéfico para ele, como ele vai funcionar no organismo para corrigir aquela alteração, seja um controle do perfil lipídico, glicêmico, seja a saciedade, tá? Então é importante que a gente tenha as ferramentas para oferecer para esse paciente de uma forma muito simples, em uma linguagem acessível, e que ele compreenda o mecanismo de tudo que vai acontecer, porque isso vai ajudá-lo a aderir com mais segurança. Ele vai se sentir confiante nas mudanças que ele vai realizar, porque ele sabe que existe um propósito, existe um objetivo, e ele vai notar essas mudanças, essas melhoras, na medida em que ele aderir. E é óbvio, gente, que não existe estratégia melhor para fidelizar um paciente, para você gerar confiança no seu trabalho, né? Gerar confiança nele, no seu trabalho, quando você traça uma conduta nutricional que dá resultado para ele. E ele percebe que ele tem o controle da situação também, que você é um fator importante naquele tratamento, porque é você quem está dando direcionamento. Mas, sobretudo, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a adesão no dia a dia, a confiança no processo, depende muito mais dele. Então, quando ele percebe que os resultados surgem, né, que os benefícios acontecem, a mudança na qualidade de vida que vem junto com todas essas alterações é muito grande. Então, um paciente que consegue reduzir a gordura abdominal, consegue ter mais resistência cardiorrespiratória, para subir um lance de escada, para fazer uma caminhada, consegue se abaixar para amarrar um cadarço, consegue sentar no chão para brincar com seu filho. Tudo isso vai acontecendo na medida em que ele vai aderindo, ele vai acreditando, vai cumprindo o que tem que ser cumprido, e ele vai notando, além dos benefícios clínicos, que vão tirar ele da condição de risco metabólico, de risco cardiovascular, de complicações, ele também vai ganhar muito na qualidade de vida, na disposição, na melhora do sono, melhora da libido, e assim sucessivamente. Então, basicamente, a gente precisa entender que existem estratégias, sim, estratégias padronizadas. Para isso existem as diretrizes, né, as resoluções que trazem para a gente os direcionamentos que precisamos tomar para fazer a prescrição nutricional
para os quadros de síndrome metabólica, mas é óbvio que cada caso é um caso, que as estratégias devem ser muito personalizadas de acordo com a condição de vida do paciente, condição financeira, rotina de trabalho e de vida, enfim. Mas é muito importante que todos vocês entendam que o nosso papel no tratamento, na prevenção da síndrome metabólica é fundamental para os bons resultados. As medicações são importantes também, mas elas vão estar atuando pontualmente para controlar fatores de risco que podem gerar complicações. Mas, na verdade, o que vai de fato trazer um resultado de médio a longo prazo, um resultado permanente, é a mudança comportamental. Isso é indiscutível. Tanto que a própria diretriz de síndrome metabólica explica, né, para a gente que o uso de medicações seria uma estratégia como uma segunda opção, vamos dizer assim, porque se entende que realmente, se todas aquelas alterações metabólicas foram adquiridas através de um hábito, de um estilo de vida ruim, obviamente a correção delas terá que ser feita fazendo o caminho inverso, modificando esse estilo de vida. E qual profissional melhor do que nós nutricionistas para orientarmos essas pessoas em relação a essa mudança comportamental, né? Principalmente a mudança alimentar. É óbvio que aí é importante a presença de um profissional de educação física e assim sucessivamente. Quanto mais completa essa equipe interprofissional for, melhor para o paciente, melhor para os resultados que a equipe espera que ele alcance, não é verdade? Então, vamos atender os nossos pacientes com síndrome metabólica sempre com um olhar para trás, ou seja, será que não é o momento já de intervir, mesmo antes que ele tenha um quadro completo de síndrome metabólica? Né? Não esperar que todas as alterações aconteçam em conjunto para que eu comece a intervir. Então, se eu percebo já de antemão alterações, hábitos, estilos de vida que não são muito positivos, um histórico familiar que é muito tendencioso às alterações da síndrome metabólica, já é o momento de começar a intervir, como se esse paciente já tivesse a alteração, a síndrome metabólica. Então, isso se chama prevenção. É a gente ter um olhar a longo prazo, né, atuando no presente com o objetivo de prevenir, de evitar que essas alterações aconteçam de forma mais complexa, de forma mais complicada, e isso gere uma dificuldade futura de adesão, porque as mudanças, as intervenções terão que ser maiores. Então, quanto antes a gente intervir, ter esse olhar clínico sobre o contexto de vida do paciente, enxergar esse paciente como uma teia, quanto antes a gente fizer isso, melhor para que esse tratamento traga excelentes resultados. Tanto para nós, porque quando o nosso paciente tem bons resultados, esse resultado também é nosso, né? Mas principalmente para o próprio paciente. Então, espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a direcionar mais a sua conduta em relação à abordagem aos pacientes com síndrome metabólica. E é óbvio, se você quer aprofundar esses conhecimentos, todos eles estão organizados por aula aqui no YouTube gratuitamente. A duração média de cada aula é 50 minutos, 1 hora. 2 vezes na semana tem conteúdo completo aqui para você, assistir do início ao fim, fazer suas anotações e trazer sempre as suas dúvidas nesses conteúdos que a sala de aula oferece todas as terças e quintas, sempre às 19h30. Então, para aprofundar mais sobre síndrome metabólica, vai lá nas aulas 1 e 2, que são sobre a discussão da diretriz de síndrome metabólica. Deixa sua dúvida, sua pergunta, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Grande beijo e até o próximo vídeo.